ao primeiro assunto. As chuvas que castigam o Rio Grande do Sul já deixaram 95 mortos. Elas devem voltar a preocupar os gaúchos e todos nós brasileiros nos próximos dias. Um ciclone extratropical na costa da Argentina promete trazer mais chuva ainda ao estado. Pedro, o telão é todo seu. Vamos projetar ali o que você tem de material de ilustração para a gente entender, em primeiro lugar, a meteorologia envolvida nisso. Fica do lado de cá, do lado de cá é melhor. Fica do lado de cá é melhor. Bom, essa é uma animação que mostra o acumulado de chuvas de hoje até a próxima semana, em uma semana, né? Então a gente tem esse aqui embaixo, bem no cantinho, o ciclone a qual você se referiu. Ele está no litoral da Argentina e ele vai empurrar ventos frios e umidade aqui para o Rio Grande do Sul. Nós temos aqui, nessa parte central, né, uma cúpula de alta pressão, onde a chuva não consegue acontecer, porque os ventos que vêm do Atlântico, eles são desviados. Uma parte vai para a Amazônia, desce e entra de novo aqui no Rio Grande do Sul, levando umidade. E uma parte é desviada, né, do Oceano Atlântico para o leste do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul ele está sendo atacado por 3 frentes. A frente fria, que não consegue progredir, e a umidade que chega do oeste e do leste, aumentando o volume de chuvas. Então, nós temos essa animação que ela mostra esse acumulado. Nós temos a perspectiva de que essa cúpula de alta pressão ela seja rompida exatamente pelos ventos que esse ciclone vai injetando. Então, é possível que para o final da próxima semana a gente já tenha a entrada dessa frente fria, né, avançando aí até o centro-oeste, pelo menos, do Brasil. Pedro, só uma pergunta de leigo, acho que deve estar na cabeça. Por que se forma um centro de alta pressão estacionário que funciona como uma barreira? Ele não deixa essas frentes subirem. Bom, é que nós temos o Atlântico muito aquecido por conta das mudanças climáticas. O Atlântico está anormalmente aquecido e esse aquecimento faz com que essa cúpula se estabeleça. Essa cúpula não é normal, realmente, de ficar... Nós temos essa cúpula acontecendo normalmente na primavera, mas já no outono ela não seria um fato corrente, né? Mas a verdade é que o clima hoje ele está se comportando como na primavera do ano passado. Importante lembrar que muito se fala do final do El Niño, mas o El Niño ainda não acabou. Então, os efeitos dele, que são chuvas concentradas na região sul, vem acontecendo e como consequência das mudanças climáticas, e aqui tem o Atlântico mais aquecido, esses fenômenos naturais eles ocorrem com muito maior intensidade. Tá? Tem a questão das temperaturas também que você queria trazer? Sim, nós temos uma próxima animação que mostra a evolução das temperaturas ao longo da próxima semana. Nós temos aqui uma alternância de cores, né, do laranja para o vermelho escuro, que é o dia e a noite. Mas repare que as temperaturas, né, que essa cor vermelha, ela fica praticamente em todo o país, exceto na região sul. Tá? Exatamente porque esse ciclone vai injetar uma massa de ar frio que vai reduzir as temperaturas no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo que vai trazer chuva, vai reduzir, né, as temperaturas no Rio Grande do Sul. Mas repare que mais para o final da animação, quer dizer, daqui a uma semana, essas temperaturas elas tendem a ficar mais baixas aqui também na região centro-oeste. A gente vai vendo esses ventos, eles começam a entrar, né, aqui para a região centro-oeste e no final da semana que vem nós teremos, da metade para o final, nós vamos ter uma redução da temperatura aqui nessa área, mostrando que essa cúpula de alta pressão ela vai ser rompida, né? Nós vamos ter uma ruptura dela, o que é esperado já, porque, na verdade, a gente já vai, aos poucos, se aproximando do inverno. Então, não é normal que essa situação persista com uma estação mais fria. Na hora que conseguir romper essa massa no centro, essa pressão que está sobre o Rio Grande do Sul, ela se dilui? Há essa expectativa? Exatamente, ela se dilui, aí há a perspectiva de que volte a chover, pelo menos em parte da região sudeste, parte da região centro-oeste, tá? Mas isso não significa que seja uma ruptura definitiva. Pode ser, eventualmente, que ela volte a se manifestar, tá? É uma anomalia, enquanto o Oceano Atlântico ele permanecer aquecido, a tendência é que ele tenha uma certa redução de temperatura quando chegar mais próximo do inverno, mas enquanto ele mantiver esse aquecimento, a gente vai ter esse problema de alta pressão na região central do Brasil.
Pedro, a gente tem mais alguma coisa para mostrar para a nossa audiência que já o nível dos rios choveu hoje em cidades do oeste e do sul do estado. Será que a gente pode exibir isso agora? É isso. Choveu hoje em cidades do oeste e sul do estado, isso aumenta a preocupação com o nível dos rios, eles estão subindo. O Rio Grande fica bem ao sul do estado, é onde as águas da Lagoa dos Patos desaguam e saem para o oceano, e é uma pequena ponta que faz essa ligação. Nessa tarde, o nível nesse ponto era de 1,68 m, é quase 80 centímetros acima do nível ideal. Na Lagoa dos Patos há uma tendência de alta, exatamente porque toda a água, né, dos rios que estão na serra estão afluindo para o Guaíba, que tem uma tendência de estabilidade atualmente, mas toda essa água vai fluindo para a Lagoa dos Patos, então, consequentemente, ela apresenta uma tendência de alta. Importante lembrar que com a entrada dessa massa de ar frio, esse vento, né, intenso que o ciclone vai jogar, ele sopra no sentido contrário do escoamento da Lagoa dos Patos. Então, isso vai dificultar o escoamento da água na Lagoa dos Patos, o que deve manter, infelizmente, a situação ainda crítica em Porto Alegre. Porque Porto Alegre acaba recebendo toda a água, né, dos demais rios que estão na serra, boa parte dos rios acaba fluindo para o Guaíba e depois para a Lagoa dos Patos. Então, essa situação em Porto Alegre ainda deve persistir por mais vários dias. Pedro, na minha vida pregressa eu fui velejador e a gente sabe que a água tem uma velocidade de escoamento e quando é maré contra o vento, a água fica horrível. Para todo mundo que gosta de mar, você tem uma ideia das velocidades uma contra a outra? A velocidade de escoamento da lagoa versus a velocidade do vento passando por cima da água? Eu não tenho essa informação da velocidade de escoamento, mas a velocidade do vento pode chegar em torno de uns 30 km por hora. Rajadas até um pouco superiores, com a entrada dessa massa de ar frio do ciclone. Desculpe, eu tenho uma pergunta, mas é a pergunta fundamental agora, Pedro. Eu sou muito ligado com meteorologia, gosto muito do assunto. O que nós temos, no caso do Rio Grande do Sul, que é a discussão política do momento, já vou advertindo que não é uma pergunta inocente. Nós temos uma tempestade perfeita, uma conjunção de fatores únicos, que transformaram um fenômeno meteorológico razoavelmente normal, na tragédia dessas proporções inéditas, ou é mudança climática? Não, a mudança climática é que levou esse cenário da tempestade perfeita, porque essa cúpula de alta pressão ela não deveria existir nesse momento do ano. Tá? Então, o aquecimento do Atlântico, um aquecimento anormal do Atlântico, ele provocou essa cúpula de alta pressão que faz com que ao mesmo tempo, ela represa as frentes frias que chegam do sul do continente, ficam bloqueadas ali na interface entre o Santa Catarina, Paraná, então há um represamento e, ao mesmo tempo, ela faz com que os ventos oceânicos, né, a umidade oceânica, ela seja desviada. Uma parte entra pelo leste do Rio Grande do Sul, uma outra parte dá uma volta muito grande, passando pela Amazônia, descendo entre essa cúpula e os Andes, até chegar no oeste do Rio Grande do Sul, onde alimenta também com umidade o oeste do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul está sendo atacado por 3 frontes, né? Está sendo atacado pelo sul, pelas frentes frias e 2 correntes de umidade alimentando, né, tanto no leste quanto no oeste. Agora, isso tudo era previsível, tá? O fato de o El Niño estar se manifestando com maior intensidade não é a primeira vez que o Rio Grande do Sul ele passa por eventos similares. O que aconteceu no segundo semestre foi de natureza meteorológica um pouco diferente dessa, mas foi um estresse para a infraestrutura, ou seja, mostrou que a infraestrutura de enfrentamento desse tipo de crise não está estabelecida ou não há, né, uma condição de enfrentamento desse tipo de crise. A crise anterior, né, as cheias anteriores foram menores do que essa. Então, aos poucos, o Estado foi sendo estressado na sua capacidade de enfrentamento. E eu não percebi uma ação política no sentido de se capacitar, de capacitar o Estado para enfrentar esse tipo de situação. Marcos Bianchi, como esse enorme âmbito da agroindústria, agronegócio, a agroalimentação está lidando com o que acabamos de ver? Bom, acho que o primeiro ponto é que o estado do Rio Grande do Sul realmente sofreu demais, não apenas esse ano, que é uma catástrofe, mas nos últimos 4 anos, né? Na verdade, nos últimos 5 anos teve um que foi normal. Depois foram 3 anos de seca, dentro lá do Laninha, que pegou a Argentina inteira também, né?
Então foi realmente um grande desastre de seca. E agora nós temos o problema do excesso de água na agricultura. Isso afeta principalmente aquelas atividades que ainda estão em fase de colheita, né? Então, por exemplo, o caso que mais se fala é o do arroz, já que o estado representa 70% da produção brasileira de arroz e ainda falta uma parte para ser colhida, mas é muito sensível à situação das proteínas animais e dos hortifrutis, porque esses dependem de estradas, de insumos, de energia elétrica, né? O caso lá do leite, por exemplo, é catastrófico, porque não chegam as rações às propriedades rurais, falta energia elétrica para fazer a refrigeração. Então, é uma situação muito crítica, mas é específica daquele estado. No resto lá do país, o que a gente vê é que a quebra de safra que se anunciava grande no começo, no fim, o produtor acabou quase que produzindo os mesmos volumes do ano anterior. Então, grãos, há uma questão... No caso, grãos, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe é que há uma compensação em outras áreas, né? Mas esse problema é localizado e é catastrófico e vai demorar para ser resolvido, né? Porque toda a questão da infraestrutura que foi perdida, isso vai tomar muitos e muitos meses. É isso? Eu quero perguntar para o Marcos, diante desse cenário que o professor Pedro coloca aqui, Marcos, é a mudança climática, é uma situação que já está aí, você vem tratando muito desse tema, né? O agronegócio vem sendo muito cobrado para essa preparação, precisaria haver uma sinergia, né, da política pública com a decisão do investimento privado, a alocação de recurso na tecnologia, em diversos fatores que poderiam mitigar essa crise. E, portanto, a minha pergunta é sobre a mitigação, né? Diante dessa noção que ela é real e ela não é uma coisa inédita. O inédito é a força, é a intensidade. Mas como é que o agronegócio brasileiro, você está participando das discussões sobre essa catástrofe, como é que você acha qual lição virá daí, da mitigação, do preparo para esses eventos? Olha, eu acho que na questão das mudanças climáticas, o agronegócio pode ser vilão, pode ser vítima ou pode ser a solução, né? Ele é vilão quando ele está acoplado ao fenômeno de desmatamento ilegal, que nós ainda temos, infelizmente, na faixa de 1 milhão de hectares por ano, né? Isso acontece principalmente nos estados ao norte e, obviamente, nós temos que acabar com esse desmatamento ilegal, porque ele está fora da lei, né? Ele é vítima quando a gente vê esses fenômenos extremos que estão acontecendo, como foi lá no Rio Grande do Sul a seca e agora o excesso de chuvas, como aconteceu lá no Centro-Oeste esse ano, principalmente lá no Mato Grosso, durante um certo período. Nós tivemos também, há 2, 3 anos atrás, as geadas que ninguém esperava. Então, o setor é vítima, quer dizer, ele acaba sendo afetado por essas ações. Agora, ele também é solução e pouca gente fala disso. E a solução é exatamente essa resiliência que a agricultura tem hoje, no sentido de ganhos de produtividade, de plantio direto, de fazer 2 a 3 safras por ano, de fazer bioinsumos, né? Então, a gente tem visto um monte de ações de integração lavoura-pecuária. Então, eu acho que hoje, em termos de zona tropical, não tem nenhuma agricultura com a capacidade de adaptação que a nossa tem. E o que a gente tem visto nos últimos 40 anos é uma agricultura que foi se tornando mais e mais produtiva, exatamente porque ela conserva recursos naturais, pelo fato de se fazer várias safras e por tudo isso que eu já falei. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. E tem um outro ponto que também ajuda muito da agricultura, que é a questão das energias renováveis que vêm desse setor e que são muito importantes e que fazem com que, junto com outras energias dessa área, a gente hoje tenha uma das matrizes energéticas mais limpas de todo o planeta. Daniel? Ouvi 2 expressões aqui usadas pelo professor Pedro Cortes e pelo Marcos Yankee, que são mudanças climáticas e desmatamento, entre outras coisas que eles levantaram. E ontem eu me lembrava que a gente dizia aqui o seguinte:
Óbvio que toda ajuda necessária é a prioridade agora ao Rio Grande do Sul, mas que a gente precisa aprender com os erros do passado, extrair lições disso. Pois bem, amanhã, William, isso acho que é chocante a gente ver esse tipo de discussão numa semana como essa. A gente vai ter uma sessão, uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em que o primeiro projeto na pauta é um projeto de lei que permite a redução, em boa parte da Amazônia Legal, da cobertura mínima de vegetação de 80% para 50%. Então, isso, por mais que seja difícil esse projeto ser aprovado, não só na CCJ, mas no plenário, o fato de ser o primeiro item a ser discutido amanhã na principal comissão do Senado, para mim evidencia a desconexão entre a agenda necessária, que fica tão gritante neste momento de combate às mudanças climáticas, e a realidade que a gente tem em boa parte do mundo político, que ainda se pauta por polarizações. A gente tem ali o autor do projeto e o relator de partidos de direita, como se a gente precisasse associar aquecimento global a uma pauta teoricamente de esquerda e a direita aquele discurso de ecoterrorismo, de terrorismo climático. Quer dizer, dá a impressão de que a gente acabou, o mundo político não entendeu nada. Eu só separar os dois pontos que você levanta, Daniel, e passar a apreciação do Pedro e do Marcos. Uma é entender que o desmatamento ilegal, determinado como ilegal, já é um problema grave, sob qualquer perspectiva. Nós temos o Código Florestal que permite o proprietário rural nesse bioma desmatar até X, se não me engano, 80% bioma da Amazônia. No bioma da Amazônia, se não me engano, o número que eu tinha na cabeça era esse. O outro que a gente tem, Daniel, é o contexto do negacionismo. Então, se a ciência apresenta resultados razoavelmente convincentes que indicam que alguma coisa nós estamos experimentando que deveria nos preocupar muito, se transforma isso num debate político rasteiro, dizendo, não, isso aí é proposta de esquerdista ou de sei lá o quê, ignorando o que é um corpo de conhecimento empírico. E acho que essa é a frase que o iluminismo nos deu durante os últimos 400 anos. Acho que desde São Tomás de Aquino. Vejo para acreditar. Abandonar esse princípio me parece um atraso enorme. Mas vamos pegar primeiro a questão dessa proposta. Quem pode prejudicar de tal maneira o agro a ponto de propor algo assim? Olha, eu acho que a pressão internacional que vai existir contra essa medida vai ser enorme e ela não faz sentido na medida em que o que nós temos que combater é o desmatamento ilegal. É isso que está pegando, é isso que é o grande trauma que nós temos hoje. Para que vão mudar o Código Florestal? Então, por que nós vamos alterar, né? Até porque esse código não foi implementado ainda em vários estados. Ainda há todo um problema de auditorias que não foram feitas, de implementação do plano de regularização, essa coisa toda. Então, nós ainda temos que caminhar na implementação desse código, que é muito rígido, que foi objeto de um grande consenso nacional há 10 anos atrás, mas não foi implementado até hoje. Então, realmente, eu não vejo por que colocar mais um assunto que vai ser extremamente polêmico. E eu acho que o mais importante é realmente a gente escolher as políticas corretas nesse momento que a gente vê mais uma catástrofe ambiental acontecendo. E as políticas corretas vão nessa direção, implementar o Código Florestal que já está aí, atender as populações mais vulneráveis, apoiar os produtores afetados, buscar políticas de resiliência, né, que realmente possibilitem que a gente lide com esse problema que vai ter muito mais frequência daqui para frente. E as políticas que são erradas são exatamente você, nesse momento, reformar o código que não foi até hoje implementado na plenitude, essas ideias infelizes de fazer estoques públicos por conta disso, mais uma vez ter que administrar estoques públicos, que foram um grande problema lá para trás. Outras coisas que às vezes se fala, vamos taxar as exportações, segurar produtos aqui dentro, vamos fazer controles de preços, quer dizer, essas coisas é voltar para o passado que não deu certo. O que nós temos que fazer são as medidas corretas, tratar de quem está sendo afetado por essa crise do Rio Grande do Sul, certo? E buscar as políticas para evitar que isso se repita lá na frente. Pedro, a gente vai ter que reiterar um pouco o óbvio.
há um conjunto de achados empíricos que lançam um alerta sobre alterações sensíveis com consequências também. É convincente? Olha, eu estou plenamente convencido de que os dados eles são suficientes para atestar que as mudanças vêm ocorrendo, tá? Especialmente nas últimas 3 décadas, com maior intensidade ao longo dos últimos 10 anos. Eu participei da revisão de relatórios do IPCC, eu já não faço mais por uma questão de disponibilidade de tempo, mas os relatórios dos quais eu participei me chamaram muito a atenção pelo nível de alerta dos pesquisadores em relação à velocidade e intensidade com a qual os fenômenos climáticos estavam acontecendo. Então, previsões que eram para daqui a 10, 15 anos, né, começaram a se manifestar. Eu lembro que houve uma época em que os pesquisadores, né, os autores do relatório do IPCC eram chamados de alarmistas e hoje eles são chamados de conservadores, porque os eventos climáticos extremos estão acontecendo com maior intensidade do que o originalmente previsto e estão se manifestando mais rapidamente do que o previsto. Então, eles falam, esses relatórios eles apontaram uma realidade, mas de uma maneira conservadora. Eu vejo que pautar esse tipo de... Talvez alarmistas pelo fato de eles alertarem para um tipping point? Sim. Eles apontavam para esse tipo de situação. Houve uma negociação, por exemplo, né, em Paris, para que a gente permanecesse com 1,5 grau, né, acima. O ano passado já rompemos essa barreira. O próprio professor Paulo Artacho, da USP, ele reconhece que esse é um limite difícil de ser mantido, né, o aquecimento em 1,5 grau. E nós, por exemplo, o Brasil ele tem uma matriz que é pouco explorada, isso, né, internacionalmente, porque o que aparece internacionalmente é o desmatamento. Bom, mas com toda a razão. Não, mas nós temos uma matriz de geração que é referência, né? Porque a nossa geração de energia elétrica, em torno aí de 80% para mais, ela é renovável, de fonte renovável. Nós temos uma política de biocombustíveis, especialmente com etanol, que é totalmente exitosa. Nós temos produção, distribuição e condição de uso. Isso é muito pouco explorado no exterior, isso é muito pouco apresentado no exterior, né? Eu lembro que muitas indústrias migraram para a China, né? O setor produtivo migrou para a China devido a maior liberdade de produção sem regulações ambientais. Mas hoje talvez fosse o caso, e não é um movimento que possa acontecer de imediato, do Brasil falar assim, olha, vocês não querem produzir aqui, porque aqui vocês vão estar produzindo algo assim, verde, né? Do ponto de vista energético. Então, tem indústrias que se sensibilizam com isso, tem público, né, consumidor que se sensibiliza com isso, fala assim, olha, para que você vai produzir algo na China, onde você tem problemas ambientais muito sérios e uma baixa regulação, e por que não produzir isso no Brasil, onde boa parte da matriz é limpa, né? Então, acho que tem uma questão de marketing, de comunicação internacional, porque muitas vezes acaba aparecendo, o desmatamento realmente é um problema. Não estou tentando relativizar, mas eu vejo que há uma falta muito grande de sensibilidade de pautar, nesse momento, nessa semana, esse tipo de projeto, como o primeiro da lista, tá? Porque ele não vem, né, como foi dito, ele não vem para resolver nada, né? Ele vem, na verdade, alterar um código que nem sequer foi totalmente implantado. E isso faz com que a repercussão internacional acabe sendo muito ruim. É isso? Sobre a repercussão internacional, a crise no Rio Grande do Sul está saindo em todos os jornais no mundo inteiro e as reportagens todas trazem o debate sobre a questão climática, né? E especificamente a questão climática no Brasil, Código Florestal, desmatamento, quer dizer, a leitura internacional sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ressalvando toda a catástrofe, ressalvando toda a coisa inesperada do volume e da intensidade, não só do evento, mas também dos seus impactos, mas chama a atenção para, assim, fica o questionamento de como é que o Brasil vai lidar. E aí, William, eu tenho aqui uma preocupação muito grande sobre o custo do Brasil adiar as decisões corretas e, ao mesmo tempo, acelerar as decisões erradas, entende? Porque são dois movimentos diferentes. Uma olha, eu estou diante de uma situação que eu não consigo acertar nas medidas de mitigação ou nas medidas para não ficar
tão atrás da necessidade do enfrentamento. Isso é uma coisa. A outra coisa é, além de eu não conseguir ir para frente, eu ainda estou tomando decisão para trás. O Marcos trouxe, tem a questão do Código Florestal, que o Daniel levantou, tempo é totalmente equivocado, mas tem o surgimento desse debate do Brasil, vamos voltar a fazer estoque regulatório. Hoje conversamos, não é, Marcos, sobre isso?